Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime para mais um review de filme. Hoje vamos falar aí do longa-metragem do Gundam 2, Soldados da Desolação. Eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar relacionado na descrição, num card no final desse vídeo também, se você quiser assistir, falando do primeiro longa-metragem ali, que foi justamente a minha porta de entrada para a franquia Gundam. Foi a primeira coisa relacionada a Gundam que eu assisti inteiro na vida. Então eu botei lá como uma indicação, porque foi interessante de assistir. E enquanto eu tava pesquisando para ele, me informando, vendo aí as coisas, no meio tempo eu comecei a ver o novo anime também, o Gundam G-Quaxu, sei lá, uma pronúncia doida, até mencionaram no comentário, mas é muito meio Galaxy Brain aí, é muito difícil para mim mencionar direito. Tem aquele GQ, vários U's e o X ali. Enfim, tô assistindo ele e completei o segundo filme, agora só faltando então o desfecho da trilogia. E enquanto eu tava pesquisando lá, vendo as informações sobre o primeiro filme, depois de ter assistido, tinha falado sobre como a abordagem para ele era de pegar o anime original e aí você condensar a história num filme só, você tentar dar uma polida nas cenas, tentar tirar a gordura, mas eu temi, porque eu gosto bastante de assistir as coisas na experiência original. Você vê que até quando tava ao longo de toda ali a metragem de One Piece, eu não vi pelo One Piece, eu sempre fazia questão de ver ali os episódios inteiros, os fillers e tudo mais. Eu gosto de ver as obras como elas originalmente foram lá, e eu acho que quando você resume, você corre o risco de acelerar algumas coisas, de deixar algumas peças meio desconjuntadas, de tirar a coesão, tirar o ritmo. Às vezes você precisa, você está especialmente tratando um arco um pouco mais fraco, deixar uns tempos de respiro, te deixar passar uns tempos ali ao lado dos personagens para ir naturalizando as coisas, para você, beleza, a gente tá num trecho aí, mas nada demais acontecendo na história, então você relaxa e tal. E quando você junta tudo isso num formato de filme, que é o que aconteceu aqui no segundo longa do Gundam, eu acho que você já começa a ficar meio desconjuntado, começa a ficar meio sem identidade. Por isso até botei de nome nesse vídeo aqui, altos e baixos, porque ele tem alguns pontos em que eu acho que ele consegue superar o primeiro filme. Eu acho que ele consegue, seja na ação, seja no drama, aqui e ali ele consegue ter mais impacto, consegue ser mais provocativo, consegue trazer coisas mais marcantes, que a gente entra em detalhes daqui a pouco. Mas em outros tantos, quando ele afunda, quando ele fica ruim, ele fica. Ele consegue. Ele denota alguns defeitos que no primeiro filme, pelo menos, eu não senti. Então, eu achei o primeiro filme muito bom. Acho que, pelo menos na minha experiência, tábula rasa aqui, chegando sem saber nada, apresentou muito bem. E no segundo filme eu já senti aí mais o peso dessas corridas, já senti mais o peso de você estar apressando um monte de arco, que eu presumo, pelo menos, né? Aí me corrija até se eu estiver errado nos comentários, porque isso eu não pesquisei ainda, mas a minha sensação vendo, e até interessante saber depois, dando uma olhada, se algum dia eu assistir ele inteiro também, parece que pegou um monte de arcos de meio de temporada e tentou colar um no outro ali, e a liga nem sempre ficava muito boa. Então até quando você tá mais pra mim o filme teria até, nessa colagem de arcos, mais ou menos duas metades. Na primeira, você tem um monte de arco de tipo, tem subordinação a bordo, então fulano vai preso, mas aí solta, e aí depois prende de novo, e aí você vai, tem que estar uma correria ali a bordo da White Base. Então é muito confuso. Você tem, especialmente no começo, a Sayla, ela tá lá em volta com... quer ir atrás do irmão, e aí quer pilotar o Gundam também, mas aí tem violações de segurança, e desconfia de um, desconfia de outro, e obviamente a guerra lá continua acontecendo, então tem toda a pegada militar que continua funcionando, mas é um entra e sai ali de solta e libera da prisão, que realmente não funciona muito bem. E aí você continua replicando alguns temas que tinham sido só pincelados ali ao longo do primeiro filme, tipo a atração dos garotos ali pela Matilda. Isso funciona bem, embora não vou dizer que chega a ser redundante, porque você tem mesmo que ficar martelando aqui e ali para manter o tema em evidência, até porque depois você tem todo um outro arco de um desfecho ali para Matilda, e funciona bem você relembrar a importância dela para os rapazes ali, depois explorar os outros relacionamentos de quem ela deixa, né? Então, tipo, isso funciona bem no filme. Eu acho que é uma coisa que, por mais que esteja voltando em coisas que estavam estabelecidas, dessa vez você dá uma resolução para elas de forma mais satisfatória.
Mas nessa primeira metade, pelo menos o arco que eu acho que causa mais impacto e funciona melhor narrativamente, embora de novo já tenha flertado no primeiro, tem mais um resgate que agora você consegue levar aí para sua forma máxima de impacto narrativo, o lance do Amuro Ray não querendo mais botar o Gunner, então nesses entra e sai ali de prisão, do Bright lá tá insatisfeito na base, numa dessas o Amuro vai embora, vai lá numa área mais desértica mesmo, e lá ele encontra um pessoal de Zion. Então você tem lá, até tem que pegar os nomes que eu esqueci, tem aquela lourinha, Crowley Ramon, e principalmente o velhinho de bigode lá, que é o Ramba Hall, acaba primeiro tendo um momento de... E isso é interessante para trabalhar a lógica da guerra, isso funciona bem. Primeiro acolhendo ele num bar, o Amuro mesmo ali não sabendo ainda que era de facções rivais, você estende um tratamento humano, simpático até, tem entre brincadeiras, flertes e, enfim, muito, lidando espirituosamente com a situação, até depois, posteriormente, serem obrigados a se reencontrar em combate, acaba nascendo uma rivalidade bem legal. Diria que é a parte mais bem sucedida desse filme, de todos os arcos que ele trata ali, seria esse confronto aí, que primeiro nascendo amistosamente no deserto, depois culminando em virar uma luta, ali funciona muito bem o filme, mas de resto essa primeira metade é completamente rocambolesca e pincelando um monte de entra e sai ali da base, que fica até francamente meio cansativo. Na segunda metade, ainda tem umas tramas mais largadas, por exemplo, um arco que as crianças vão atrás de uma bomba para desarmar, que você vê bem, pelo menos de novo, ficaria surpreso no seu caso, porque eu não assisti, mas me parece muito. Ah, tem um episódio lá das crianças indo atrás da bomba, então vai e coloca isso lá no filme também. Tem, na segunda metade, eu acho que o arco mais funcional dela é quando começa um arco de ter uma espiã barra agente dupla, barra agente tripla, e aí você vai vendo como é que é a situação, como escalou na guerra, forçando uma jovem, que é uma coisa que eles sempre tratam ali bastante, né, ao longo do primeiro filme nesse também, imagino que na franquia como um todo também, a pressão dos jovens aí imersos no cenário de guerra, no cenário extremo, no cenário de ter que tomar essas decisões e comportamentos que nem adultos deveriam ter que ser submetidos, ainda mais jovem, né? Então você vê todos os lados aí da vida de uma jovem espiã, até desenvolvendo um relacionamento ali amoroso com outro piloto de Gunner, que é o Kai. É o Kai, não é o nome dele? Deixa eu ver que eu anotei ali. Acho que é, enfim, perdi. É, o Kai, isso, beleza. E aí, tipo, lida bem com isso, dele tentando acobertar para ela às vezes, aí conciliando ali a fidelidade dele com os seus compatriotas aí, com o seu exército, mas também lutando pelos próprios interesses, e aí depois, obviamente, como é tudo trágico, também as coisas vão dando errado ali, então você tem toda a sensação de luto, que já tinha sido ali trabalhada com a Matilda na primeira metade, agora tem mais esse arco de perda ali com a espiã, então é interessante que esse segundo filme ele trata mais desse tema de perda do que o primeiro, porque o primeiro está mais ocupado em construção, né? Em estabelecer o lore, as motivações. Nesse segundo ele consegue focar mais nesse aspecto pessoal e da perda, que é uma coisa que funciona legal, mas, de novo, toda vez que vai funcionando legal, vai sendo prejudicado também pela quantidade de subtramas mais soltas, mais redundantes e mais que vão a lugar nenhum. Pelo menos te deixam passar um tempo pelos personagens, né? É uma coisa que eu aprecio, então poder conviver com eles ajuda na construção, ajuda você a ter empatia, ajuda você a simpatizar com eles, mas como eu falei, fica meio desconjuntado. Inclusive, me surpreende muito que nesse segundo filme, o Char, que era o grande personagem aí, tão promissor, ele tem pouquíssimo tempo de tela, ele só aparece lá de forma um pouco mais proeminente aos 45, segundo tempo, bem no desfecho, tem uma lutinha ali bem qualquer coisa até, não é um dos grandes momentos de ação da série, mas participa lá. Então, nesse foco nos temas que eu falei, acaba deixando até um pouco da política, desse aspecto na guerra militar, se tem também lá planos de território, jogo de poder interno, escaladas de cargos e tal, isso tudo, nesse filme, pelo menos, fica meio de lado. Então, claro que não é algo que eu diria que, aí pula e tal, mas eu não senti que teve avanços tão significativos nesse filme. Se eu simplesmente não tivesse assistido e talvez saltado direto pro terceiro filme, acho que em termos de história não teria perdido tanta coisa assim. No máximo que eu falei, alguns personagens que eu estranharia, por que eles não estão mais aqui? E aí logo notaria que eles tombaram em combate por qualquer motivo, mas
Enfim, um filme que, como eu falei, tem lá seus pontos muito altos, quando ele funciona muito bem, mas que tem também, diferente do primeiro, pontos baixos que acabam prejudicando bastante a experiência. Então, um filme desconjuntado que tem bons momentos. Vamos ver se no terceiro ele recupera mais o fôlego, que agora, para completar aí essa trilogia original, só falta mais esse, que tá na Netflix também. Quando assistir, trago pra cá a minha opinião. Beleza, pessoal? Vou deixando esse review por aqui. Obrigado a você que assistiu. Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!